Olá, meu amigo e minha amiga. O tema do nosso estudo de hoje é Um Milagre em Forma de Livro, parte 1. A Bíblia Sagrada é uma coleção de livros impressionante. Mais de 40 autores diferentes a escreverem em um período de cerca de 1.600 anos. Só esse fato já chama a atenção. Podemos lê-la do começo ao fim e não encontraremos nenhuma contradição, embora muitos de seus autores jamais tenham se conhecido. Ela é composta por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, e é o livro mais traduzido e mais lido no mundo. Inúmeros achados arqueológicos têm confirmado a existência de personagens e lugares mencionados na Bíblia, o que faz dela um documento histórico confiável. Além disso, suas profecias, cumpridas à risca, também servem de autenticação quanto à sua origem divina. Um bom exemplo disso é o surpreendente capítulo 2 do livro de Daniel. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela trata de alguns assuntos que antecipam a ciência, traz alguma antecipação científica. Nós vamos ver algumas passagens sobre isso. O peso do ar. Isso está em Jó 28:25, que diz: Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Princípio da quarentena. Quando há uma pandemia, uma epidemia, né? As autoridades de saúde já determinam essa quarentena, mas a Bíblia já estabeleceu esse princípio. E está lá em Levítico 13, verso 46. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só, a sua habitação será fora do arraial. A terra no vácuo. A gravidade, né, no caso, né? A Bíblia já descobriu há muito tempo antes. Isso está em Jó 26, verso 7, que diz: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Quem é o personagem central da Bíblia? João 5,39 diz o seguinte: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Como Jesus é a figura central da Bíblia e ela testifica dele, devemos ter sempre em mente que todas as histórias e doutrinas bíblicas têm como objetivo revelar Jesus e conduzir a ele, que é o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus afirmou? Como Jesus considerou a palavra de Deus? João 17:17, Jesus disse o seguinte: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar-se vem do grego agiazo, literalmente significa tratar como santo, consagrar, tornar santo. Assim, santificar-se é tornar-se como Deus. Esta obra faz parte do plano de salvação e deve ser cumprida. A palavra de Deus é a verdade declarada. As Escrituras revelam à humanidade o caráter de Deus e de Jesus Cristo. Os fiéis se tornam novas criaturas quando as verdades da palavra de Deus são parte de sua vida. Jesus é a verdade e a Bíblia testifica dele. Logo, a Bíblia também é a verdade. Essa declaração de Cristo contraria o conceito relativista de que não existem verdades absolutas, um conceito que é em si mesmo contraditório. Afinal, para negar a existência de verdades, ele afirma uma verdade, a de que não existem verdades. Na Bíblia, não há lugar para o relativismo. Quanto da Bíblia é inspirada por Deus e para quê? E para que a Bíblia serve? 2 Timóteo 3, verso 16 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Apesar de Paulo aqui se referir especificamente ao Antigo Testamento, a sua declaração também é verdadeira quanto ao Novo Testamento.
Deus não autoriza ninguém a tentar distinguir entre o que supõe ser divinamente inspirado e aquilo que supõe ser meramente produto de imaginação humana. A palavra inspirada nesse verso de 2 Timóteo 3,16 vem do grego teopnestos, que significa soprada por Deus. Aqui, o apóstolo Paulo diz porque a Bíblia torna alguém sábio para a salvação. Ela é o próprio pensamento de Deus comunicado aos homens. A vitalidade das Escrituras deve-se à vida nela soprada pelo próprio Deus. Aqui, Paulo se estende apresentando 4 funções específicas que as Sagradas Escrituras apresentam. E revela com detalhes precisos como a Bíblia faz com que os seres humanos se tornem sábios para a salvação. A primeira função na Bíblia apresentada nesse verso é o ensino. A Bíblia é o único livro que ensina a salvação ao ser humano. Só Deus pode oferecer salvação, portanto, só Deus pode revelar sua natureza e seu alcance. Nas Escrituras se diz tudo o que é necessário em relação à responsabilidade do ser humano para com Deus. Outra função apresentada nesse verso é que a Bíblia repreende. A Bíblia não só repreende o pecador, também serve para refutar ensinos pervertidos. Outra função é a correção, que vem de uma palavra grega que significa restauração a um estado correto, melhoramento. Desde que suas primeiras palavras foram escritas, a Bíblia tem demonstrado seu poder para recriar e transformar a vida das pessoas. Outra função é educação, que no grego significa disciplina, treinamento. Assim como se ensina a uma criança as responsabilidades básicas da vida adulta, o cristão encontra nas Escrituras Sagradas esses princípios que o ajudam a crescer até a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse processo de crescimento para ser semelhante a Cristo é conhecido como santificação, o qual continua ao longo da vida. Justiça. Justiça é a qualidade ou a condição que Deus possa aprovar. Unicamente a Bíblia descreve um modo de vida que Deus possa aprovar. Toda a Bíblia, em Antigo e Novo Testamentos, foi inspirada por Deus. A palavra inspirar vem do grego teopnestos, como eu disse, que significa soprar. Deus soprou as ideias na mente dos autores inspirados e eles utilizaram suas palavras e elementos de sua cultura para registrar esses conteúdos. Assim, a Bíblia é a palavra de Deus, com sotaque humano. Por meio dela, o Criador se faz compreender. Quem inspirou os escritores da Bíblia? 2 Pedro 1,21 diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A verdadeira profecia é uma revelação de Deus. A iniciativa é de Deus. Ele decide o que deve ser revelado e o que deve permanecer oculto. A menos que o Espírito Santo impressione a mente, o ser humano é incapaz de profetizar e falar em nome de Deus, não importando o quanto deseje fazê-lo. Aqueles que foram movidos pelo Espírito Santo transmitiram as mensagens que haviam recebido de Deus. Os homens movidos pelo Espírito Santo são os homens santos, homens de Deus. A palavra movidos de 2 Pedro 1,21 vem do grego perô, que é aqui utilizado no sentido passivo de ser transmitido, ser levado, com a ideia de velocidade ou força, como pelo vento. Aqui o uso dessa palavra grega indica que os profetas foram movidos pelo Espírito Santo, assim como um navio é movido pelo vento. Eles estavam inteiramente sob a motivação do Espírito Santo. Apesar de ter sido escrita por dezenas de pessoas com seus estilos peculiares,
O verdadeiro autor da palavra de Deus foi o Espírito Santo. Essa é a nossa primeira parte do nosso estudo. Que Deus abençoe cada um de vocês.